Olá, eu sou o Guilherme e nosso grupo, composto pelo Enzo Feitosa, Fábio Pascoal, Pedro Alexandre e Saulo Navarro, apresentará agora um trabalho sobre os desafios da ética ambiental, abordando tanto as atuais queimadas quanto também a sustentabilidade. Antes de começar a discutir sobre a ética ambiental, cabe destacar que o atual contexto da sociedade capitalista, baseado no consumismo que impacta diretamente o meio ambiente, foi construído ao longo de toda a história da humanidade. Essa evolução sociocultural pode ser compreendida como as mudanças no modo de ser e viver dos humanos, as quais são provocadas pelas sucessivas revoluções tecnológicas. Nos primórdios da civilização, a etapa agrária dessas mudanças transformou o homem, o qual aprendeu as leis da natureza para dominá-la posteriormente. Essa revolução agrícola, fruto da Revolução Neolítica, foi justamente o que permitiu o surgimento de aldeias e a domesticação de animais, por exemplo. Na etapa seguinte, correspondente à urbanização, ocorrem vários outros processos civilizatórios, como o surgimento das cidades, da estratificação das sociedades e, sobretudo, do Estado. As porções finais disso são marcadas pela adoção da propriedade privada e pela escravização da força de trabalho em certos estados, o que gera a instauração do mercado e a consequente troca de mercadorias. Tal mercado foi o que possibilitou e motivou a Revolução Industrial e o avanço do capitalismo, os quais trouxeram a atual visão econômica da vida, baseada na situação de usufruto não sustentável da natureza, sendo essa a raiz dos problemas ambientais da sociedade pós-moderna em que vivemos atualmente. Esse avanço é fruto da intensificação do processo científico, e, quanto maior ele for, maiores serão os potenciais de exploração e transformação da natureza, sendo assim maiores as possibilidades de consequências não previstas, que também aumentariam os danos ambientais sistemáticos e irreversíveis. Essa situação evidencia que, por mais que o homem sempre tenha se utilizado da natureza, hoje, por meio do elevado desenvolvimento científico nos meios de produção, ele provoca a degradação como nunca antes vista, e que tal degradação é diretamente proporcional ao avanço do capitalismo e de seus costumes na sociedade. Os riscos desse processo afetam diretamente as pessoas e criam posições sociais de risco, apesar de serem democráticos ao atingir os ricos e os pobres. Os que estão à margem da sociedade serão sempre os mais prejudicados por esses problemas. Segundo o sociólogo britânico Anthony Giddens, visto que os perigos representados pelo aquecimento global não são palpáveis, imediatos ou visíveis no decorrer da vida cotidiana, por mais assustadores que eles se apresentem para o futuro, prevalece o conformismo e o consumismo capitalista. No entanto, se esperarmos que eles se tornem visíveis e agudos para só então tomar medidas sérias, já será tarde demais. Além disso, vale dizer que o capitalismo já se apropriou do chamado slogan verde, tanto que empresas utilizam do conceito de desenvolvimento sustentável como forma de propaganda na atualidade, para atrair o novo perfil de consumidor que começa a se formar diante dos riscos das mudanças climáticas. Apesar de ser apenas uma estratégia de marketing para muitas empresas, como a Apple, que em 2020 adotou uma série de medidas contraditórias, alegando ser pró-ambientais, outras organizações, como a Volkswagen, elaboram planos sérios e alinhados à preservação da natureza, conforme o que será estabelecido pela COP26, Convenção das Partes da Organização das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que ocorrerá ao final desse ano. Dessa forma, pode-se perceber que, além de contribuir, o atual sistema é ao mesmo tempo um empecilho e a esperança na construção de um futuro melhor. Como pôde-se perceber, o ser humano, preocupado com a sobrevivência e o desenvolvimento, passou a lutar por tudo que julga adequado, apropriado e necessário com a realidade que os cerca de forma egoísta. A exploração limitada de tais recursos, fruto dos avanços, trouxe sérias consequências no que concerne à qualidade ambiental, trazendo um alerta acerca da insustentabilidade das sociedades contemporâneas. Desse modo, podemos dizer que a atual crise ambiental é fruto de um conjunto de ideias, valores, conhecimentos e comportamentos de origem civilizatória e cultural, que vem sendo passada de geração em geração desde os primórdios da existência humana,
ganhando significativa aceleração após a Revolução Industrial. Diante de tal contexto de crise, surgiram estudos que fizeram emergir uma preocupação maior com a natureza, estabelecendo a necessidade de obter a diminuição dos impactos na busca de harmonizar o desenvolvimento socioeconômico com a conservação ambiental. Em 1972, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, publicou o artigo Os Limites do Crescimento, o qual previa um colapso social iminente no século XXI, abordando sobre diversos fatores e riscos do colapso da sociedade industrial, o que inspirou a Conferência de Estocolmo, promovida pela ONU no mesmo ano. Nela, centenas de cientistas, pela primeira vez, alertaram os países sobre como as mudanças climáticas poderiam afetar a agricultura, os recursos naturais e a própria economia. Quase 20 anos mais tarde, começou a ser discutido o conceito de desenvolvimento sustentável, surgido em 1987 com o relatório Brundtland, na Eco 92, a qual contou com a participação de mais de 170 países e com a assinatura da Agenda 21, um acordo que era para estabilizar as concentrações de gases que agravam o efeito estufa. Porém, somente em 1997, com o Protocolo de Kyoto, foi definido o compromisso ambiental dos países industrializados com metas específicas para cada um. O ceticismo da sociedade capitalista e a postura de grandes países industrializados, como os Estados Unidos da América, porém, contribuíram para a flexibilização desse compromisso com a instituição do crédito de carbono, ou seja, os países que atingissem suas metas poderiam vender crédito de carbono aos países que não atingiram, e posteriormente contribuiu para o fracasso desse acordo. Outros acordos vieram, como o Protocolo de Paris em 2015, porém sem sucesso. Agora, diante das atuais mudanças climáticas que de fato se tornaram palpáveis, como as enchentes em várias regiões da Europa e da Ásia, as imensas ondas de calor na América do Norte e as secas que castigam a América do Sul, sobretudo o Brasil, graças ao desenfreado desmatamento da floresta amazônica, líderes mundiais repensam medidas imediatas para se evitar um desastre humanitário. A exemplo, a COP26, diante dos novos estudos que atualizaram aquela previsão do MIT, estabelecerá a Net Zero Insurance Alliance, um compromisso de priorizar a redução máxima de emissão de gases de estufa a fim de retardar os efeitos do aquecimento global. Eu sou o Fábio e, complementando o que o Pedro falou, a sustentabilidade, hoje muito discutida e abordada, é mais que o estabelecimento de um projeto que visa desenvolvimento socioeconômico alinhado à preservação ambiental, o que a torna um conceito complexo. As propostas vão desde o neoliberalismo até a construção de uma nova racionalidade, que valoriza a diversidade em todos os seus aspectos, sejam eles sociais, econômicos, ecológicos, geográficos e culturais, das quais ocorrem divergências, muitas vezes, entre o setor privado e o público. E vale lembrar que, por isso, o meio ambiente viu-se desprovido de qualquer dispositivo legal de proteção, tanto no contexto internacional quanto no âmbito interno dos países. A consequência disso, por exemplo, foram os rompimentos das barragens de Brumadinho, em Minas Gerais, e Mariana, também em Minas Gerais, como mostram as imagens ali do lado, ambas supervisionadas pela multinacional brasileira Vale. E mesmo devastando cidades e o ecossistema ao redor, até hoje se discute legalmente as punições acerca do ocorrido, o que demonstra a infeliz dicotomia entre a teoria, que é a lei, e a prática, que é a gestão público-ambiental. E ainda pode-se citar a atual instabilidade do Ministério do Meio Ambiente, por exemplo. Ricardo Salles, o ex-ministro, além de perder 1,5 milhão de hectares da Amazônia e não ter contido o avanço das queimadas e do garimpo ilegal, foi denunciado pelo Supremo Tribunal Federal por contrabando de madeira, o que deixa explícito a péssima situação de proteção ambiental brasileira. Portanto, mesmo que o Brasil seja um dos principais atores no que concerne o cenário ambiental internacional, por apresentar a maior biodiversidade do planeta, possui uma sociedade que necessita de melhoria em todos os setores e um crescimento econômico alinhado ao desenvolvimento sustentável. As atividades econômicas utilizam-se dos recursos naturais com o discurso de promover um maior bem-estar social. Porém, sem considerar o equilíbrio ambiental, isso não será possível, visto que uma depende da outra. Então, quando se exclui a sustentabilidade, a economia ameaça a si própria, visto que depende do meio ambiente para produzir. Ética entre o homem, empresa e a natureza. A crise ambiental, como foi discutido, tem se expressado por diversos meios como o aquecimento global, a poluição, a escassez de água, redução da biodiversidade, desmatamento, desastres provocados pelo homem, os quais afetam o equilíbrio ecológico, resultando em questionamentos da atual relação homem-natureza.
Toda a base religiosa e científica ocidental consagra a necessidade de conhecer, dominar e utilizar a natureza a serviço da vida humana, o que se tornou uma prática predatória do homem com a natureza, sendo ela a submissa da relação. Portanto, cabe discutir essa visão que coloca o homem como um ser supremo e absoluto, que esquece seus aspectos animalescos e admite erroneamente um antagonismo entre o humano e o natural. A ética ambiental trata do comportamento do homem na sua relação com o meio ambiente, enfatizando a questão da responsabilidade do ser humano na conservação do equilíbrio ambiental e na preservação da vida no planeta. Diante das desigualdades e do distanciamento dos homens, tanto entre si quanto com o meio ambiente, fica óbvia a necessidade de resgate desse equilíbrio, que pode somente ser feito por meio da ética em forma de ressignificação de valores. Nessa busca do estabelecimento de uma ética condizente, deve-se considerar a complexidade do mundo do ponto de vista natural e principalmente social. Trata da importância dos valores antropológicos na construção de um novo paradigma ético, e esse antropocentrismo alargado vem conciliar a proteção da natureza com a natureza do homem, visto que ele é um animal diferenciado. E, nesse sentido, o antropocentrismo deixa de separar o humano do natural, o dominador do dominado, e diminui a visão utilitarista dos recursos naturais em detrimento da proteção ambiental e da garantia da dignidade da pessoa humana. E, dessa forma, o Estado e, sobretudo, o setor privado hoje adotam tal linha de pensamento. A empresa contemporânea reconhece sua importância social e passa a ter como objetivo muito mais que o lucro de seus sócios, mas de toda a sociedade. E a empresa é vista com esse poder, e por possuí-lo, ela passa a ter obrigações, tanto com poder quanto com dever, para com a sociedade. Disso surge a noção de responsabilidade social. E, enfim, a atividade empresarial se legitima quando cumpre a função social e gera reflexos que colaboram para o bem-estar social, como o fortalecimento da economia pela circulação de riquezas, criação de oportunidades de negócios e, sobretudo, a redução da poluição ambiental e das desigualdades sociais. Ao respeitar o meio ambiente e a legislação vigente, desenvolve e agrega tecnologia nos bens que produz, fornecendo produtos de qualidade e, por conseguinte, atraindo o consumidor de forma eticamente sustentável ao meio ambiente. A responsabilidade social, então, se torna o planejamento sistemático de ações e estratégias que possibilitam um diálogo constante entre empresa, o Estado e a sociedade, voltado ao desenvolvimento sustentável, condução de negócios com ética e transparência, e preservação do meio ambiente e o caminho novo do desenvolvimento tecnológico. No século XXI, a empresa filantrópica evoluiu. Percebe-se uma maior conscientização da sociedade e da própria empresa no sentido de que problemas sociais e ambientais não são unicamente da responsabilidade do Estado. Enquanto a responsabilidade social aumenta, o grau de exigência dos consumidores e dos investidores, que passam a privilegiar os produtos que respeitam o meio ambiente e que não prejudicam a saúde, também aumenta. Nesse contexto, as organizações são obrigadas a repensar seus princípios. Exige-se um comportamento ético e regras de competição bem apuradas. Grande parte delas abandonam os métodos tradicionais de produção, que permitiam um lucro maior, mas que agrediam o meio ambiente e causaram danos físicos e mentais aos seus empregados, e procuram métodos que buscam a sustentabilidade do meio ambiente. A fórmula do lucro muda de produtividade excessiva para uma responsabilidade ambiental e social. A Constituição Federal de 1988, por meio do artigo 225, define a sustentabilidade como um compromisso ético entre as gerações de não sacrificar a natureza. Firma-se aí um compromisso ético com o meio ambiente e com a própria vida, de maneira que o desenvolvimento econômico não pode provocar a degradação do meio ambiente, cujos bens são finitos e dele dependem a presente e futura geração. O Estado e a sociedade passam a ser responsáveis pela proteção ambiental. Ou seja, se por um lado tem-se a pressão do mercado por meio das exigências do consumidor agindo sobre as empresas, do outro tem-se o aparato estatal que fiscaliza as ações da iniciativa privada. Por exemplo, pode-se citar o princípio do poluidor-pagador, que através de medidas tributárias impõe custo ao agente poluidor que paga pelos danos ecológicos. Porém, tal intervenção nem sempre é uniforme, como visto nas resoluções dos casos de Brumadinho e Mariana aqui já citados, o que demonstra a fragilidade do Estado em preservar o meio ambiente e a força maior do mercado. Empresas como a Apple e a Volkswagen viram um mercado consumidor diferente surgir nos últimos 20 anos, o qual estava baseado principalmente no consumo inteligente, no minimalismo
e na zero emissão de gases de efeito estufa. Tal perfil cresce cada vez mais, haja vista a pressão ambiental representada pelas mudanças climáticas e desastres naturais cada vez mais frequentes. Dessa forma, essas empresas, para continuar lucrando, preferem mudar o seu modo de produção e de venda, vendendo carregadores de aparelhos celulares à parte ou investindo em automóveis populares 100% elétrico, de modo a continuar abrangendo um público maior e evitar o pior da natureza. Portanto, é pela sua conduta ética em relação ao meio ambiente que a empresa melhora a sua imagem, beneficia a coletividade e é responsável pela sua atividade econômica. No ano de 2020, o Brasil teve o maior número de queimadas dos últimos 10 anos. Conforme o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, foram registrados 222.800 focos de calor, um aumento de 12,7% em relação ao número de queimadas em 2019, de aproximadamente 197 mil ocorrências. A Amazônia, detentora da maior parte da floresta amazônica, e lar da maior bacia hidrográfica do planeta e da maior diversidade biológica do mundo, apresentou somente em seu território 16.729 focos de calor no mesmo ano, segundo o INPE. E a situação não melhora. Analisando os dados obtidos até o presente momento, no ano de 2021, e os comparando com o do ano passado, no mesmo período do ano, já foi superada a quantidade de queimadas do ano de 2020, variando de 78.500 para 81 mil focos de calor, um acréscimo de 3%. No que diz respeito ao cuidado, o governo brasileiro não poderia estar sendo mais displicente. O presidente, desde que assumiu, não dá a devida importância para o meio ambiente, geralmente, além de ter batido o recorde na liberação de agrotóxicos. 1.137 no total, sendo 700 taxadas como de alto risco para o meio ambiente ou extremamente tóxicas para a saúde humana, pela Anvisa e pelo IBAMA. Acompanhando o presidente, o recém-ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, está sendo investigado por favorecer empresas de setor madeireiro envolvidas com contrabando de madeira ilegal. Além do conjunto de fatores afetar diretamente o meio ambiente, por conta das queimadas e do elevado uso de agrotóxicos, os seres humanos inevitavelmente serão atingidos de alguma forma. Segundo a Anvisa, a exposição a agrotóxicos pode gerar efeitos agudos e ou crônicos, variando de irritações cutâneas até alterações no funcionamento do fígado e dos rins, ou até uma malformação fetal e prováveis carcinogênicos. Uma matéria do Folha de São Paulo mostra que a fumaça derivada das queimadas na floresta amazônica em 2020 pode estar relacionada ao número de casos de Covid-19 em toda a região norte do país, naquele determinado período. Em especial, os estados do Acre, Amazonas, Mato Grosso e Roraima, que, por conta do material particulado originado das queimadas, os roraimenses chegam a ter 66% de chance a mais de dar entrada em hospitais por conta de complicações por Covid-19, somadas à má qualidade do ar. Ao analisar os fatos mencionados, é bem fácil perceber que, no momento, o Brasil não anda rumo ao desenvolvimento sustentável. No infográfico realizado pela INPE em 2020, podemos perceber que o recorde de território queimado no Brasil em praticamente todos os biomas foi em 2010. Mas, observando o mesmo gráfico, é possível notar que em 2020 todos os biomas, menos o Cerrado, tiveram um aumento na área queimada. E a charge abaixo, realizado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial, mostra a caricatura do presidente meio que calando o INPE enquanto bota fogo na Amazônia.